E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês uma explicação sobre jornada extraordinária e banco de horas. Hoje eu vou explicar tudo aqui para vocês, como que está disciplinada essas duas matérias após a reforma trabalhista. Vamos aqui para o nosso slide. Vamos começar falando o seguinte: jornada extraordinária vem descrito lá no artigo 59 da CLT e dispõe o seguinte, que há a possibilidade de se realizar até 2 horas extras por dia. Eu vou pegar aqui o artigo 59 e vou ler para vocês para facilitar. Olha só, artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em números não excedentes de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, tá bom? Nesse caso, o total então de horas será de no máximo 10 horas, perfeito? Por quê? Porque se for uma jornada de 8 horas, tá? Vai poder acrescer até 2 horas extras por dia. A necessidade do quê? De acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo, perfeito? Vamos aqui mudar o nosso slide. Remuneração das horas extras. A remuneração, ela vai ser de no mínimo 50%. Isso da hora normal, tá? Isso vem descrito aqui no parágrafo 1º do artigo 59, que dispõe o seguinte: a remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à da hora normal. Isso vem também aí previsto no artigo 7º, inciso 16 da nossa Constituição Federal, tá bom? Essa regra, ela é aplicada a todos os regimes de trabalho e visa a proteção constitucional ao trabalhador, perfeito? Vamos aqui passar para o próximo slide. Compensação de jornada, vem descrito aí no parágrafo 2º do artigo 59. Dispensa o acréscimo de salário se houver a compensação. Então, olha só, deixa eu trazer aqui a câmera para mim. Se o trabalhador, ele estiver exercendo a sua jornada e precisar realizar hora extra limitada a 2 horas por dia, o que vai acontecer? Se ele não receber, pode haver o que? A compensação. Ou se ele quiser compensar, ele não vai poder receber essas horas que ele trabalhou de forma extraordinária. Tá bom? Por quê? Porque vai poder fazer a compensação. Tá bom? Vamos voltar aqui. Relembrando, o limite máximo de 10 horas diárias. E aqui é o seguinte: período máximo para poder compensar será de 1 ano, se por convenção ou acordo coletivo. Tá? Isso vem aqui, ó, disposto no parágrafo 2º. Vejam só, poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, não é no dia seguinte, é em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de 1 ano a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, a regra qual que é? Pode fazer hora extra? Pode. Tem que estar previsto aonde? Previsto em acordo ou convenção coletiva, tá bom? Máximo 2 horas diárias, limitado a 10 horas diárias, perfeito? Então pode ser 1 hora num dia, uma hora e meia no outro, 2 horas no outro, 40 minutos em um, meia hora no outro, tá bom? E se não houver o pagamento, tem que haver o que? A compensação. Ou se houver a compensação, o funcionário ele não vai receber as horas extras. Tá? Bem, vamos voltar aqui para o nosso slide para a gente continuar falando sobre a jornada de trabalho. Ixi, peraí. Aqui, pronto, foi. Vamos lá. Então, dispensa do acréscimo de salário se houver compensação, limitada a 10 horas diárias. Período máximo para poder compensar essas horas, 1 ano, se por acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? Banco de horas na reforma trabalhista pode ser pactuado por acordo individual escrito, só que a compensação terá que ocorrer o quê? Em até 6 meses.
Esse acordo pode ser tácito ou escrito. E a compensação tem que ser o quê? Dentro do mesmo mês, conforme parágrafo 6º do artigo 59. Por instrumento coletivo, repiso, compensação em até 1 ano. Antes da reforma, exigia-se o quê? A convenção ou acordo coletivo. Então, o que a reforma trouxe para nós? Ela trouxe essa nova modalidade de compensação através do quê? De acordo individual escrito. Tá? Então, aqui, ó, vamos pegar aqui o parágrafo 6º. Veja só o que ele fala do artigo 59. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mês, tá bom? E lá o parágrafo 5º diz o seguinte: o banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de 6 meses, tá bom? Então, a pessoa não tem acordo ou convenção coletiva tratando sobre a compensação, sobre o banco de horas. O que pode acontecer? O empregador pode firmar um acordo individual, tá, com o empregado, dispondo sobre a compensação. Só que a compensação tem que ser o quê? Tem que ser no mesmo mês. Então, se a pessoa, por exemplo, trabalhou de 22 dias úteis, tá? Vamos pegar aqui uma média, trabalhou 10 dias úteis e fez 1 hora extra por semana, 1 hora extra no mês, ou em 10 dias, o que vai acontecer? Essa pessoa ela tem 10 horas extras no seu banco de horas. O empregador ele pode efetuar o pagamento ou pode pedir para o empregado fazer a sua compensação. Só que tem que ser dentro do mês. Então, começou o mês. Vamos supor, esse vídeo eu estou gravando agora em setembro. Então, a pessoa iniciou aqui o seu mês de trabalho. Ela chegou lá, trabalhou durante 10 dias, fez 1 hora extra. O empregador, ele decide se vai efetuar o pagamento ou se vai compensar. E aí, essas 10 horas podem ser compensadas. Como? 2 horas num dia, 2 horas no outro, 3 horas no outro. Ou então, fala assim, ó, você fez 10 horas extras, sua jornada são de 8 horas, então hoje você sai 2 horas mais cedo e amanhã você não vem trabalhar, porque a sua jornada são de 8 horas. Tá? Então, pode existir sim a compensação fixada através do quê? De acordo individual, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Bem, voltando. Opa. Rescisão contratual. O parágrafo 3º do artigo 59 dispõe o seguinte: se houver as horas extras não compensadas no banco de horas, elas devem ser o quê? Devem ser pagas em dinheiro. Tá? Aqui no caso de dinheiro, claro que a rescisão vai constar e vai constar as horas que constam no banco de horas. E aí, na rescisão, vai constar lá no termo de rescisão do contrato de trabalho o valor devido e vai ser feito o depósito na conta corrente. Tá? O cálculo é feito com base na remuneração da data da rescisão. Tá? Deixem isso aqui bem claro para vocês. Exceções. Nós temos algumas exceções aqui que vêm dispostas aí no artigo 61 da CLT. Primeira coisa, o excesso de jornada em situações de necessidade imperiosa. O que seriam necessidades imperiosas? Seria força maior, serviços inadiáveis e serviços cuja inexecução causa prejuízo manifesto. Nesses casos, pode ultrapassar o limite legal ou o convencionado. Tá? Só que aqui tem um detalhe, ó. A remuneração em situações excepcionais, disposta no artigo 61, que eu já vou ler para vocês, no caso de força maior, a hora excedente vai ser igual ao valor da hora normal. Tá? Nos demais casos, que são esses dois que eu comentei com vocês, serviços inadiáveis e serviços cuja inexecução cause prejuízo manifesto, a hora acrescida vai ser de no mínimo 25%. E nesses casos, o trabalho não pode ultrapassar 12 horas diárias. Então, se a pessoa trabalha 8 horas por dia, ela pode fazer, nesses casos que eu comentei com vocês, pode fazer até 4 horas extras, tá bom? Eu vou pegar aqui para vocês, ó, o artigo 60, tá bom? Vou voltar aqui, 61, tá? Ele dispõe o seguinte, olha só. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá
a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face o motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto, que são as hipóteses. E aí, nós temos aqui, ó, o excesso dos casos deste artigo, que é o parágrafo 1º, pode ser exigido independente de convenção coletiva ou de acordo coletivo. Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excessos previstos nesse artigo, a remuneração será pelo menos de 25% superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12 horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite, tá bom? Isso pode acontecer o quê? No caso de órgãos públicos ou empresas que sejam regidas por alguma lei, né? Então, se tiver uma lei específica ou uma determinada categoria de empregado, pode ser que a lei fixe outro limite, tá? Pode ser limite de 10 horas ou limite de 12 horas, 16 horas, enfim, vai depender muito da categoria que vai ser abrangida, tá certo? Bem, continuando aqui, deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Opa, peraí. Recuperação do tempo perdido. Parágrafo 3º do artigo 61. Pode prorrogar até 2 horas diárias, num prazo máximo de 45 dias por ano. É necessária, neste caso, autorização da autoridade competente. E a jornada máxima vão ser o quê? De 10 horas. E vejam só o que dispõe o parágrafo 3º. Olha só. Sempre que ocorrer interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 horas durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10 horas diárias, em período não superior a 45 dias por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente, que no caso pode ser o Ministério do Trabalho, tá? Bem, voltando aqui ao nosso slide, princípio dos 3 oitos, o que isso significa? Nós temos aqui 8 horas para trabalho, 8 horas para o descanso e 8 horas para o lazer, tá? Esse é o ideal doutrinário, mas a gente vê aí que isso está cada vez mais desafiador nas grandes cidades, porque isso realmente não acontece. Raramente esse princípio dos 3 oitos, eles são respeitados, eles são aplicados na nossa realidade. Tá? Você pega grandes centros urbanos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, enfim, João Pessoa. Você pega esses grandes centros, nós não temos essa divisão de 8 horas para o trabalho, 8 horas para descanso e 8 horas para o lazer. Isso é praticamente assim, uma utopia atualmente na realidade que nós vivemos, tá bom? Principalmente por causa do avanço da tecnologia, o WhatsApp, enfim, Instagram. Então, as pessoas se comunicam muito pelo WhatsApp, o empregador está sempre mandando mensagem para o empregado, sempre fora do horário. Então, isso acaba sendo, assim, um ideal que não é realizado, não é implementado, tá bom? Bem, conclusão que nós chegamos aqui deste vídeo: a reforma flexibilizou o banco de horas, que pode ser individual, que foi a tácito e coletivo. Houve-se uma modernização, mas nós temos um risco de acúmulo excessivo de horas, tá bom? Temos exceções que vêm descritas aí no artigo 61, que só se aplicam em casos extraordinários, perfeito? Então, gente, é o seguinte, esse tema ele é essencial, tá bom? Para advogados e estudantes de direito que farão a prova da OAB, tá bom? Leiam o artigo 59 e o artigo 61, tá bom? Porque eles são fundamentais para que vocês possam fazer aí uma boa prova, principalmente a prova objetiva, tá bom? Para você que é advogado e advoga para empresa, isso aqui tem que estar bem esclarecido,
para o seu cliente, para o empregador, e você que advoga para reclamante, isso aqui tem que estar muito bem estudado para que quando o seu cliente chegue no seu escritório, você saiba orientá-lo de forma correta. Perfeito? E para você aumentar o seu conhecimento, eu trago para vocês aqui, ó, o meu guia prático da audiência de instrução trabalhista. Nele, você vai ter um guia muito objetivo, você vai ter aqui temas como se preparar corretamente para uma audiência de instrução trabalhista, como conduzir o depoimento das partes e das testemunhas, e claro, lá no final você tem um bônus, que são modelos pronto para uso, do seu uso diário, perfeito? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse aqui é o livro físico, também eu tenho o e-book, estão aqui, o link, né, estão aqui na descrição deste vídeo, perfeito? Muito obrigado, eu volto com mais vídeos daqui a pouco.